que o Senhor resolveu reservar para nós estarmos na casa dele. Então, nessa escola bíblica, nós vamos iniciar orando. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos abençoe. E eu convido você que está aqui, mesmo sentado, vamos fazer essa oração de intercessão. Soberano Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, muito obrigado, ó Deus, pela noite de sono que o Senhor permitiu, ó Deus, que nós tivéssemos. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã na tua casa, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, para bendizer, ó Deus, os teus feitos sobre as nossas vidas. Ó Deus, quero colocar essa escola bíblica diante do Senhor. Ó Deus, pedir uma bênção especial para os professores. Ó Pai, para cada aluno que chegar neste lugar, que o Senhor, Deus, derrame sobre a vida de cada professor, dando entendimento, Pai, para ministrar, ó Deus, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz. Ó Deus, ela traz vida para nós. Ó Deus, eu intercedo por cada irmão que já chegou nesta casa, aqueles, ó Deus, que estão se dirigindo para este lugar, que o Senhor traga debaixo da Tua potente mão, os nossos irmãos, ó Deus, que não vão poder estar aqui na Tua casa, mas que estão online assistindo, ó Deus, essa escola bíblica, que o Senhor também os abençoe e derrame sabedoria e entendimento para compreender, pois nós sabemos que não há distância para que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Ó Deus, eu intercedo também pelas crianças, Pai. Traga os teus pequeninos para a tua casa, para que eles possam também, ó Deus, desde pequenininho conhecer a tua palavra. Porque, ó Deus, assim como a tua palavra diz que os pais, ó Deus, devem ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar, porque a sua palavra vai estar cravada nos seus corações. Ó Deus, abençoa, toma a liderança desta casa diante de Ti. Ó Deus, a vida do pastor, a vida dos presbíteros, dos diáconos, Senhor. E todos que servem nesta casa, para o louvor da Tua glória, meu Deus. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia. No Salmo de número 27. Salmo de número 27, nós vamos fazer a leitura devocional desse salmo. E esse salmo é um salmo de Davi, onde ele anela pela presença do nosso Deus. E esse também deve ser o nosso desejo, anelar pela presença dele. Salmo de número 27. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim. Responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Tu não me recuses, nem me desampares.
ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque nós sabemos que Davi era um homem temente ao nosso Deus. Ele andou fazendo algumas coisas que não desagradavam ao Senhor, mas o Senhor o perdoou e ele estava na presença dele. E esse salmo é um salmo belíssimo, onde esse homem que tinha tanta intimidade com o Senhor, mas ele sabia que o melhor era ter a presença do nosso Deus. Ele tinha essa convicção. E nesse salmo, ele vai falar, ele que lutou muitas guerras, né? Nós sabemos que Davi enfrentou muitos gigantes, muitas dificuldades ele passou. Mas mesmo assim, no verso 3 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus irmãos, que confiança esse homem tinha no Senhor. Ele contemplou os feitos que o Senhor fez na vida dele. E por isso que ele tinha certeza que o Senhor, o Deus de Israel, estava com ele. Embora que se estourasse uma guerra, embora que ele passasse por dificuldades, mas ele tinha certeza que o Deus de Israel estava com ele. Mas ele também pede uma coisa ao Senhor. E ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele anelava estar na casa do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos também ter esse desejo de estar na casa do Senhor, porque aqui, embora na correria que nós enfrentamos, aqui é o melhor lugar de estarmos. O nosso coração tem que anseiar, querer estar neste lugar. Porque aqui é onde se reúne o povo de Deus, é onde nós estamos para bendizer. Nós deixamos as nossas dificuldades lá fora, né? A nossa preocupação. Vamos estar na presença desse Deus, do Deus de Davi, do nosso Deus. E é interessante que ele vem falando, até o verso 8, ele vai falando do Senhor, pedindo para que o Senhor escute o clamor dele, para que o Senhor escutasse a sua voz, para que o Senhor se compadecesse dele. Mas é interessante que no verso 8, a parte B diz assim: buscai a minha presença. É como se Davi estivesse falando para o Senhor, e nesse trechinho Deus fala com Davi. E Deus diz: buscai a minha presença. E em seguida, o que é que Davi diz? Ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha só, irmãos, que maravilha. Quantas vezes o Senhor também não pede para nós buscá-lo, para nós nos levantarmos e orarmos esse Deus e ter intimidade com Deus. Davi anseiou por essa presença. Que eu e você nessa manhã também tenha esse anseio no seu coração, nos nossos corações, de buscar a presença do nosso Deus. Porque com certeza Deus vai nos aliviar. Deus vai nos dar regozijo na presença dEle. E quando nós estamos cheios do Senhor, as nossas dificuldades se tornam nada diante desse Deus. E é interessante que ele termina esse salmo dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que nós possamos esperar pelo Senhor, buscar a presença dEle e fazer como Davi, ter o desejo de poder
até morar na casa do nosso Pai. Então, que o nosso Deus, Ele aplique essa palavra no nosso coração e que nós possamos sentir a presença dEle, porque Ele está aqui, contemplando os nossos corações. Amém? Só em nós estarmos aqui, irmãos, já é motivo de grande alegria para nós. Poder amanhecer o dia, estar com sua família e vir para a casa do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Então, que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Eu convido você a se colocar de pé. Convido o Ministério de Louvor para nós louvarmos esse Deus. E que você possa cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Dar a paz do Senhor aí para ele, mesmo um pouco distante, mas cumprimento o nosso irmão. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Que nós possamos ser mais gratos ao nosso Deus. Amém? Nesse momento agora nós vamos dividir as nossas salas. Eu convido as crianças, os adolescentes, os jovens e também a minha turma do discipulado, que nós vamos concluir o nosso discipulado. Pode ir para a sala lá em cima e o restante vai ficar aqui com o professor Lucas. Graças e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Amém? Vamos continuar o nosso estudo. Aqueles que têm Bíblia, vamos abrir em Sofonias, capítulo 3. Eita Jesus, calma. Sofonias, capítulo 3. A partir do verso 1. Verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos desta manhã para aprendermos da Tua palavra. Que a Tua verdade, Senhor, seja cravada nos nossos corações, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Não nos permite estar alheios, Senhor, à Tua repreensão, porque o Senhor repreende ao filho a quem ama e corrige aquele a quem quer bem. Ajude-nos, Senhor, a estarmos atentos, a ouvirmos a Tua voz e não sermos insensíveis, mas ouvintes da Tua palavra e praticantes. Ajude-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para aqueles que não estão nos acompanhando, nós estamos estudando o livro do profeta Sofonias. Ele é o último profeta a profetizar antes do exílio babilônico. Nós viemos estudando esse livro desde o capítulo 1, verso a verso, e temos aprendido grandemente a respeito do dia do Senhor, que é o tema principal desse livro, desse profeta, né? O dia do Senhor, que representa o dia em que Deus executará o seu juízo, que Deus cumprirá a sua palavra da sua aliança, que dizia que se o povo pecasse contra ele, Deus exerceria o seu juízo e traria maldição sobre o seu povo. E é sobre isso que o livro de Sofonias vem falando até o momento. E nós paramos no versículo 15 do capítulo 2. Vocês se lembram disso? No capítulo 2, a partir do capítulo 2, Sofonias ele vai dar voz à palavra do Senhor, trazendo condenação sobre os povos ao redor da nação de Judá. Lembra que a gente tinha falado antes sobre os povos que viviam ao redor da cidade do reino de Judá? No ocidente, Filisteia, os povos filisteus, né? As 4 cidades-estados da Filístia. Do oriente, os reinos de Moabe e de Amon. Ao norte, o reino da Assíria. E ao sul, tem as tribos árabes, e mais ao sul, o Egito e a região de Cuxi, ou região de Etiópia, certo? Que nessa época governava o Egito.
Os etíopes governavam o Egito nessa época. E ao longo do capítulo 2 do livro de Sofonias, Deus ele profere o seu juízo contra essas 4 nações, representando um oráculo de maldição e de juízo contra os 4 cantos da terra, tanto o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. E a gente viu o porquê desses oráculos de maldição serem proferidos contra essas nações. O principal desses motivos foi a soberba. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que Deus ele rejeita o soberbo, que ele não se agrada daquele que se ensoberbece na sua presença. E era o que essas nações faziam. Elas se consideravam fortes, imponentes e se consideravam independentes de Deus. E Deus, por causa disso, traria o juízo sobre elas. E foi isso que a gente viu no finalzinho do capítulo 2, entre os versículos 13 e 15. Deus ele traz o seu juízo sobre a Assíria, que era uma nação extremamente idólatra, extremamente perversa, que já tinha mostrado os seus requintes de crueldade na história, devorando o povo de Israel, o reino do norte que a gente tinha visto, em 722 a.C., aquele povo do reino do norte, representado pelas 10 tribos que se separaram do reino de Judá e Benjamim. Essas 10 tribos foram dizimadas pelo povo assírio, e eles faziam isso com requintes de crueldade. A gente viu isso com mais detalhes quando nós estávamos estudando o livro de Naum. Vocês se lembram disso? Pois é. Nos versos 13 a 15, Deus ele traz o seu juízo sobre a Síria. No verso 15 ele diz que essa é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a sua mão. A gente viu, estudando esse verso, que a destruição sobre aquela cidade, que se achava grande, que se achava imponente, essa destruição seria tão devastadora que a cidade seria morada de animais selvagens, a ponto de que animais que habitam sozinhos, como a coruja, como o corvo, como o pelicano, eles habitariam naquelas terras tranquilamente, porque não haveria nenhum homem que passaria mais por ali, por aquela terra. De tão grande seria a desolação daquela terra. E aí a gente parte para o capítulo 3. Nós vimos as cenas específicas do julgamento desses 4 cantos da terra. E no início do capítulo 3 é interessante, porque quando a gente vai ler, se a gente não ler o título, esse título que tem aí, Ameaças contra Jerusalém, e a gente entender a carta como uma carta corrida, que a carta ela é uma carta corrida, né? Não tem essa divisão de capítulos e versículos. E você lê o primeiro verso do capítulo 3, diz: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Você vai pensar que ele está falando de quem? Ele está falando da Síria, né? Isso é um recurso da retórica que ele usa que é muito perspicaz. O próprio Deus ele faz essas coisas. Ele começa chamando a cidade de opressora, de rebelde, de manchada, e traz um oráculo de maldição, o ai. Esse ai, ele traz essa ideia de dor, de castigo sobre essa cidade. Que cidade é essa? É a cidade da Síria, que ele estava falando? Será que é? Quando a gente vê o verso 2, a gente vê que não é a Síria. Ele diz no verso 2 que não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Qual era o povo que tinha um Deus como Senhor? Era o povo de Judá. Era o povo de Israel. Deus faz com Israel a mesma coisa que ele faz com Davi. Vocês se lembram do episódio de Davi, quando Davi ele peca com Batseba, ele manda Urias para a guerra. Não sei se vocês se lembram dessa história. Davi olha do seu palácio e vê Batseba de longe e deseja coabitar com ela, deseja ter relação com ela. Só que ela é esposa, ela é desposada já. Então, o que é que ele faz? O marido dela, que é um dos valentes dele, estava na guerra.
ele tem com ela, relação com ela, e ela engravida. Então, para o seu pecado não ser descoberto, ele chama o seu valente da guerra e manda ele voltar para ter relação com ela e, no final das contas, o filho que nascer ser como se fosse o filho do marido dela, para não ser descoberta toda a trama. O homem era temente a Deus e era fiel ao seu Deus e ao seu rei, e disse: eu não vou voltar para a minha casa e ter relação com minha mulher, enquanto todos os meus irmãos estão na guerra sofrendo. Ele ficou na porta do palácio. Aí Davi manda ele de volta, porque o seu plano não deu certo, e manda com ele uma carta para entregar ao chefe do exército. E essa carta dizia que era para colocar Urias na linha de frente da batalha, para que ele morresse, onde a batalha fosse mais ferrenha. Ele mandou por Urias a sua carta de condenação. Urias morre, Batseba é chamada pelo rei para que ela seja esposa do rei, e o seu pecado é encoberto, a princípio. Deus revela a Natã e manda Natã ir lá conversar com Davi. Ele chega para Davi e diz assim: Davi, existia um homem que tinha muitas ovelhas. E esse homem tinha ovelhas para dar e vender. E ele ia receber um convidado. E para receber esse convidado, ele queria dar um jantar. Só que ele olhou no seu reino e viu que tinha um homem que tinha uma ovelha. Esse homem só tinha uma ovelha. E era a ovelha que ele mais cuidava. Que ele tinha amor por essa ovelha. Que ele cuidava como se fosse dele. Só que esse homem rico, ao invés de pegar das ovelhas do seu pasto, rouba o homem que só tem uma ovelha e usa essa ovelha para poder fazer o seu banquete, e deixa o homem sozinho, sem nenhuma ovelha. Aí Natã pergunta: o que é que você acha desse homem? Davi se indigna: esse homem é digno de morte. Esse homem não poderia fazer isso, esse homem é digno de morte. Aí Natã disse: esse homem é você. Aí Davi é pego com as calças curtas. Davi desmorona, porque percebe o seu pecado. Oi? Ele mesmo deu a sentença dele. E é isso que Deus ele faz com o povo de Israel aqui. É como se ele estivesse dizendo: ai da cidade manchada, da cidade opressora. O povo de Israel ouvindo isso, a cidade é a Síria, isso é Nínive, que é uma cidade opressora, uma cidade manchada. Não é como a cidade do nosso Deus. Só que Deus não está falando das outras nações, Deus está falando do seu povo. Porque o seu povo, ele diz no verso 2, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Então ele usa esse recurso para mostrar ao povo quem eles são. Que na verdade eles são tão pecadores quanto os povos que estavam ao redor deles. Eles tinham referência de si mesmos de que eram o povo de Deus, que apesar que estivessem adorando outros deuses, mas eles conheciam o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, e por isso teriam favor desse Deus. Mas não é assim que funciona com o Senhor. Ele exigia exclusividade. E a partir do verso 1, ele começa a descrever os pecados de Jerusalém. O primeiro pecado é que ela é uma cidade opressora. O que é ser opressor, irmãos? A cidade era opressora porque ela atentava contra os direitos do próximo. Ela oprimia os mais fracos. Ela esmagava os mais fracos. Ela agia com injustiça para favorecer os poderosos. E isso era uma prática recorrente no povo de Judá. A gente viu isso anteriormente, quando a gente estava vendo o que é que os reis e o que é que os da casa real, que ele fala, né? Os filhos do rei e os oficiais, o que é que eles faziam? Todos eles cometiam um pecado oprimindo aqueles que eram mais fracos.
E por causa disso, Deus traria o seu oráculo de maldição contra aquele povo. Porque Deus, ele não tolera isso. Deus, ele condena aqueles que oprimem os mais fracos. E ele não é alheio a essa injustiça. Ele também diz outro pecado de Jerusalém, que ele diz que a cidade é rebelde. E o que é ser rebelde, irmãos? Não cumprir ordens, não obedecer. É isso mesmo. O que mais? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Vocês já provaram da rebeldia dos filhos de vocês? Vocês sabem o que é ser rebelde, então, não sabem? O que é ser rebelde, irmãos? É você não dar ouvido à repreensão. E não somente não dar ouvido, mas você se colocar contra. Você afrontar. Você se colocar deliberadamente contra a exortação e contra o próprio Deus. Eles não somente não aceitavam a disciplina, mas eles se colocavam contra. Eles faziam oposição direta à repreensão de Deus, como se Deus fosse injusto em repreendê-los. Isso é que é rebeldia. Será que a gente já foi rebelde? A gente já foi rebelde com certeza contra o pai e contra a mãe, que é da natureza do homem. Será que a gente está sendo rebelde contra Deus? E aí? Aí o negócio é mais sério. Porque Deus, ele traz as suas repreensões, irmãos. O Senhor, ele é aquele que nos conduz na vereda da justiça. Ele nos guia para a gente andar na sua verdade. E ele nos corrige. E ele nos corrige porque ele nos ama. Será que a gente está dando ouvido a essa correção? Ou a gente está sendo rebelde? Como o povo de Judá foi. Porque o povo de Judá foi rebelde. Ele ouviu a repreensão de Deus desde a época do deserto. Quando eles estavam lá peregrinando no deserto, Deus começou a exortar o seu povo. E dia após dia o povo pecando. Se arrependia, Deus trazia de volta, restaurava a sorte do seu povo. Pouco depois, esse povo pecava de novo. E não dava ouvido às repreensões de Deus. E se colocava de forma rebelde. E por causa disso, Deus traria o seu juízo sobre essa cidade. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, verso 17 diz: como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A rebeldia não é simplesmente não direcionada, é uma rebeldia direcionada. Quem se rebela contra alguém. E Israel, Judá, ele se rebelou contra o Senhor. No capítulo 5, mais à frente, verso 23, também diz a mesma coisa. Mas este povo é de coração rebelde, e quanto mais, rebelaram-se e foram-se. O que é que você faz com seu filho quando ele se mostra rebelde contra você? É o que, Cida? É uma chinelada boa, não é não? Hã? Se Deus fosse fazer isso com a gente, hein, Ana? Pois é, ele está dizendo que vai fazer com o povo de Judá aqui. Ele disse: vou fazer com o povo de Judá. Ai da cidade rebelde, porque elas sofrerão o meu castigo. Que o Senhor não nos encontre rebeldes, mas sim humildes e mansos de coração. Porque a rebeldia, ela é um resultado da soberba.
Se você é rebelde, é porque você acha que você pode contra aquela pessoa. A criança, ela perde a noção de que o pai e a mãe é a autoridade e ela se rebela. No momento que o pai e a mãe colocam limite e mostra de quem é a autoridade e expressa a sua autoridade, a criança, ela vai e se coloca no lugar dela. Né? Não é assim? Pois é. A rebeldia, ela é um produto da soberba. Então, se você está se rebelando contra o Senhor, isso quer dizer que você não precisa dele. Você está dizendo que você não precisa dele. E mais grave do que isso, Deus, ele repreende a quem ama. Então, se você rebela-se contra ele, e se você não aceita a sua correção, você está rejeitando o amor de Deus. Já pensou nisso? Se você se rebela contra o Senhor e rejeita a sua repreensão, e rejeita a sua correção, você rejeita o amor de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Que Deus nos guarde de cair nesse pecado. Que nós não sejamos rebeldes, mas sim humildes e mansos de coração. Ainda no verso 1 do capítulo 3, ele chama a cidade de manchada. A cidade era manchada. Por que ele disse que ela era manchada? A ideia de mancha traz a ideia de contaminação. Então, Jerusalém, ela era manchada porque ela se contaminou com as práticas pecaminosas dos outros povos que estavam ao redor dela. Elas estavam manchadas de violência, manchadas de iniquidade e manchadas de impureza. Tudo que essas outras nações estavam fazendo, tudo que o mundo ao seu redor estava fazendo, ela tomou para si e estava fazendo também. E por causa disso ela estava manchada. Ela estava maculada. A cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome nela. Um Deus que é puro. A cidade estava manchada. E por causa disso também viria a maldição de Deus contra aquela cidade. Outro pecado de Jerusalém, no verso 2, vem dizendo: não atende a ninguém. Não atende a ninguém. O que é isso, irmãos? O que significa não atender a ninguém? É como se ela se fizesse de surda. Seu filho já se fez de surdo com você? Irmão, não tenho filho não, sabe? Mas assim, eu tenho 4 irmãos. E então, eu já vi isso nos meus irmãos. E vi isso em mim também, porque eu fiz a mesma coisa. Isso provoca uma ira no pai e na mãe, que eu acho que eu só vou provar quando eu for pai. Mas vocês que são pais, que são mães, vocês com certeza já provaram dessa ira, de você falar e o menino se fazer de surdo. Vocês sabem como é isso? É isso. Eles não davam ouvidos, se faziam de surdo. Como se Deus estivesse falando e eles não estivessem nem ouvindo. Já imaginou isso, irmãos? Deus, ele levantou a sua voz por meio de seus profetas, por meio da sua palavra, mas eles se fizeram de surdos. Eles rejeitaram a voz do Senhor. E isso não é porque a voz de Deus não era audível. Não era porque Deus não falava às escondidas. Não é porque Deus falou só uma vez, ou só 2 vezes. Deus falou, e falou, e falou, e falou. E aquele povo deliberadamente ignorou a voz de Deus. Exatamente. Exatamente. É praticamente a mesma coisa, exatamente. Ele está reforçando aquilo que ele já tinha falado. Exatamente. Aí vem uma pergunta importante, irmão. Quantas vezes Deus vai precisar falar? Quantas vezes Ele vai precisar falar conosco? Isso nos faz questionar o que nós vemos ouvindo nessa casa nos últimos anos. Porque Deus, Ele tem falado aos nossos corações, irmãos. Não é verdade?
Ele tem nos chamado à piedade. Ele tem nos chamado a uma intimidade com Ele. Culto após culto, domingo após domingo, quarta após quarta. Deus, Ele tem falado aos nossos corações, a cada grupo, a cada reunião de oração, a cada consagração. Ele tem constantemente trazido a mesma mensagem: voltem-se para mim. Quantas vezes Ele vai precisar falar? Será que a sua voz não está audível? Será que a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus ou a gente está ignorando ela? Garanto para vocês que o segundo é muito mais grave. E que o Senhor nos proteja disso. Que nós sejamos humildes e mansos de coração para ouvirmos a voz de Deus e atender a sua voz. Amém? Não aceita disciplina. Segunda parte do verso 2. Não aceita disciplina. Aquilo que a gente já tinha falado, de rebeldia. Deus ele disciplina a quem ama. Só que se o povo ele rejeita essa disciplina, ele está rejeitando o amor de Deus. Então não rejeitemos o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Porque Deus ele disciplina e corrige o filho a quem ama e a quem ele quer bem. Outro pecado do povo de Israel foi que não confia no Senhor. Então o problema de Judá também era um problema de fé. Eles não confiavam em Deus. Eles confiavam em si mesmos. Eles eram soberbos e não confiavam no Senhor. Eles achavam que tinham força em si mesmos. E por causa disso, eles receberiam a condenação de Deus. E no final do verso 2 diz outro pecado deles, que eles nem se aproximam do seu Deus. Lembra daquele texto que a gente leu em Jeremias, que Deus ele fala que o meu povo me abandonou, a mim, o manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não produzem água. Pronto, é isso. Eles não se aproximaram do Senhor. Eles rejeitaram a presença de Deus. E por causa disso, eles seriam condenados. Porque eles já estavam distantes. Mas Deus ele convidou no início do capítulo 2 para que o povo se examinasse e buscasse o Senhor. Para que o povo se arrependesse e se aproximasse dele por meio do arrependimento. Mas eles negaram isso, eles rejeitaram isso. E por causa disso, Deus traria a sua maldição, que já estava prescrita na sua aliança contra aquele povo. A partir do verso 3, ele vai começar a mostrar a corrupção da liderança daquela cidade. Vamos ler versículos 3 e 4. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Esse trecho, ele vai trazer a condenação e mostrar os pecados da liderança da cidade. Ele já havia falado do povo da cidade, agora ele está falando da liderança. Que a gente já tinha visto isso algumas vezes no início do livro. A primeira coisa que ele fala é sobre os príncipes. Ele diz que os príncipes são cruéis. Eles eram leões rugidores do meio-dia. Eles eram tão cruéis que, ao invés de ajudar os mais fracos, eles exploravam eles. E Deus vendo tudo. Os juízes da cidade, ele descreve como lobos ao cair da noite. Eles torciam o juízo para favorecer os poderosos a ganho secundário próprio. Eles torciam o juízo para que os poderosos saíssem ganhando e o pobre, mesmo que tivesse justo, e o pobre sofresse a condenação. E eles eram de uma forma tão maligna que eles se apressavam em fazer isso. Que o verso inclusive diz que eles
eles não deixavam os ossos para ser ruídos no dia seguinte. Uma maldade tão devoradora que eles se apressavam em fazer. Foi o mesmo jeito que aconteceu com Jesus. Todo julgamento que era para acontecer, era para acontecer durante o dia. O julgamento de Jesus no Sinédrio foi de noite. Foram buscar Jesus lá no Getsêmani de madrugada, longe de todo o povo. E o julgamento aconteceu de noite, para que ninguém visse, para que quando amanhecesse o dia ele já estivesse julgado e condenado. Era isso que acontecia nessa época. Os juízes faziam seu juízo durante a noite, cedo, para que no dia seguinte não tivesse nada que sobrasse do justo. Não sobrasse nada do justo. Ele já estivesse condenado. E Deus vendo tudo. Isso no meio do povo do Senhor. Ele fala também dos profetas. Ele diz que os profetas são levianos, homens pérfidos. Os profetas eram infiéis. Era um ofício do povo de Israel, assim como o sacerdote, assim como o rei. Eles deveriam proclamar a verdade de Deus, ser a voz da palavra do Senhor naquele meio. Só que ao invés de fazer isso, eles usavam esse ofício para ganho próprio. Eles profetizavam aquilo que era do seu próprio coração, para que eles saíssem ganhando. Assim como o profeta Ananias profetizou na época de Jeremias. Vocês se lembram dessa história? Jeremias ele vem profetizar a respeito da queda de Jerusalém. E Ananias ele interrompe Jeremias. Ele pega me esqueci agora o nome daquele negócio. Como se fosse um grilhão, aquele negócio que você coloca aqui no pescoço, que prende. E ele quebra. E ele diz, assim como esses grilhões estão sendo quebrados, Deus quebrará o jugo de Israel, o jugo da Babilônia sobre Israel, sobre Judá. Aí Jeremias olha para eles. Porque tu falou aquilo que tu não devia, tu será o primeiro a ser condenado. Porque Deus ele olha para essas coisas, para aquele que fala aquilo que não vem do Senhor e diz que é do Senhor. Deus estava olhando tudo isso. Outro pecado grave da liderança de Judá era dos sacerdotes. Os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Os sacerdotes eram para guardar a santidade do santuário. Deus chamou e separou os sacerdotes para exercer o seu serviço exclusivo na casa de Deus, de forma santa, de forma justa. Ao invés de fazerem isso, eles profanaram. Eles trouxeram outros deuses para a casa de Deus. Ao invés de instruir o povo na lei do Senhor, eles profanaram a lei do Senhor. Eles eram homens infiéis, homens impuros, que deveriam exercer um ofício de trazer o povo de volta para Deus, mas estavam afastando ainda mais. E Deus vendo tudo. E é isso que a gente vê no verso 5. Porque Deus ele traça um retrato da situação da cidade de Jerusalém. É um povo que não se aproxima de mim, rebelde, opressor, manchado, um povo que suas lideranças são todas corrompidas, os juízes são injustos, os profetas são mentirosos, os sacerdotes são impuros. Aí no verso 5 ele diz: o Senhor é justo. Esse verso 5 ele aparece como se fosse uma lâmpada diante de uma cidade toda tenebrosa, consumida pelas trevas. Deus ele aparece no meio da cidade imaculado. O Senhor ele é justo. E o fato de ele aparecer justo no meio dessa cidade faz um contraste que condena aquela cidade. Que é o que acontece com a gente quando a gente se depara com a santidade de Deus, não é? Quando a gente olha para um Deus que é santo, que é puro, que não pode cometer pecado, a gente olha para nós e vê a nossa situação.
Deus ele se coloca no meio da cidade como justo, mostrando que ele não é da mesma forma que eles. E o que é que ele diz a respeito de si mesmo? O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então a primeira coisa que ele diz é que ele é justo. Mesmo que tudo ao seu redor esteja corrompido, ele não se corrompe. Mesmo que todo direito seja corrompido ao nosso redor, Deus é justo. Irmãos, isso traz um consolo ao nosso coração. Porque a gente pode ter os juízes mais injustos de toda a terra. Deus é justo. Ele vê todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Os seus olhos esquadrinham toda a terra. E Ele é justo. Ele dá a cada um segundo o seu proceder. E dele não torce o direito. Ele não converte o direito para favorecer ninguém. Porque Ele é justo. Mesmo que sejamos injustiçados, mesmo que sejamos caluniados, mesmo que ao nosso redor todo juízo seja torcido em favor dos outros, Deus é justo. Ele é justo. E mais, Ele diz que não comete iniquidade. Isso é um eco dessa sentença de que Deus é justo. Ele tanto é justo porque Ele não torce o direito, como Ele faz a justiça. Ele não comete pecado. Ele não tropeça. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é perfeitamente bom. Nele não há sombra de maldade, nem a intenção de maldade. O nosso Deus não comete iniquidade. Ele não pratica o mal, Ele nem intenta o mal contra ninguém. Mesmo que os seus atos sejam dolorosos aos nossos olhos, tudo tem um propósito. E o seu propósito é superior. Ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus caminhos são mais elevados, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Mesmo que nós não estejamos vendo o bem do Senhor hoje, Ele é bom, e Ele não deixa de ser bom. Ele não escreve certo por linhas tortas, é a nossa vista que é torta, mas Ele é justo. Ele não comete iniquidade. E isso nos traz consolo ao coração, irmãos, porque nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Nós podemos ser infiéis, mas Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? E diz mais: manhã após manhã traz Ele o seu juízo à luz, e não falha. Então Ele manifesta o seu juízo clara e constantemente. Ele não tinha deixado de falar, e nem falou de forma escondida. Ele não falou nos becos, dentro das casas. Ele falou abertamente diante de todo o povo. Ele não deixou nada escondido. Tudo estava claro à vista deles, como o sol do meio-dia que ilumina toda a treva. Deus era essa luz. Durante toda a história de Israel, Ele manifestou essa sua vontade de forma clara e de forma constante, para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. E Deus teve misericórdia desse povo durante muito tempo, e tem tido misericórdia de nós. Lembra daquele texto de Lamentações? As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se manhã após manhã. Todo dia Ele renova a sua misericórdia. Irmãos, isso é uma verdade que conforta o nosso coração. É todo dia. Não tem prazo de validade. Não é uma coisa que a gente vai sendo acumulada. Dia após dia Ele renova a sua misericórdia sobre nós. Não se esgota. Ele é fonte inesgotável de misericórdia e de graça. Fonte inesgotável de misericórdia e de graça. Mesmo que nós pequemos, mesmo que nós caiamos, hoje há misericórdia disponível. E se amanhã, porventura, nós cairmos novamente, tem misericórdia disponível. E se daqui a uma semana, porventura, a gente cair novamente, mesmo sem querer, nós caiamos na tentação, a misericórdia está lá, disponível, aberto para nós. Ele diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele diz lá no capítulo 2 de 1 João: filhinhos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Jesus, o justo, Ele é a propiciação dos vossos pecados. Temos misericórdia e graça disponível, porque Ele manifesta a sua vontade e a sua luz dia após dia. Dia após dia. Mas não abuse. Não abuse. Não é porque é de graça que foi de graça. Inclusive o próprio Deus, Ele fala aqui no final do versículo 5. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Mesmo Deus manifestando a sua misericórdia dia após dia, eles não tinham vergonha. Eles abusavam da misericórdia de Deus. Eles constantemente desejavam e procuravam a iniquidade. Apesar da misericórdia e da graça de Deus sendo renovadas dia após dia. E Deus estava vendo. Por isso não abuse. É o que Paulo fala lá em Romanos. Se é por meio da graça, quer dizer que nós vamos viver deliberadamente no pecado? De modo nenhum. Essa graça que nos alcança, ela nos preserva para viver para a sua glória. Ela nos chama para a santificação. Então, se nós somos alcançados por essa graça, nós devemos viver por meio dessa graça. Não é para a gente estar pecando todo dia e ter Deus como se fosse um salvaguarda diário, abusando diariamente de sua misericórdia. Deus, Ele é justo. Deus é justo. Ele é misericordioso, sim, mas Ele é justo. E Ele não torce o direito. E Ele contempla. Aqueles que pecam deliberadamente, esperando que Deus perdoe o seu pecado por causa da graça, tem um entendimento errado da graça. Porque a graça de Deus, ela nos educa. Vou falar sobre pais e filhos agora novamente. Você educa seu filho? Você educa seu filho? Quando ele faz alguma coisa errada, o que é que você faz? Você disciplina e ensina o que é certo, não é verdade? Mais na frente, se ele fizer de novo, o que é que você faz? Você disciplina e ensina o que é certo. Se ele fica fazendo, mesmo apesar da sua misericórdia, o que é que vai acontecer? A sua punição vai ser cada vez maior. Até que ele entenda. Pode falar, meu irmão. Vai cortando, né?
É igual com a gente. Porque Deus nos ama. E olhe, você pode lutar. Você pode correr. Se Deus ele lhe chamou para a sua eterna glória, Ele vai moer você. Vai tirar o sumo todinho. Até você se aprumar. E glória a Deus por isso. Porque Ele não desiste. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel à sua palavra. E enquanto a gente não for moído, até enquanto a gente não se consertar, Deus ele vai trazer o seu juízo sobre nós. Ele vai trazer a sua disciplina. Porque Ele disciplina ao filho que ama. E cada vez que você vai errando na mesma coisa, Ele vai trazendo um juízo maior. Até você aprender. Até a gente aprender. A gente é que tem que se consertar. É exatamente isso mesmo. A irmã Ana estava falando que não tem esse negócio de deixar para lá não com Deus não. Se tem um negócio que você está errando, que Deus quer que você se conserte, Ele vai provar você naquilo até você se consertar. Porque Deus ele nos ama. E não rejeitemos o amor de Deus. Porque se a gente rejeita o amor de Deus, isso quer dizer que a gente está zombando da sua misericórdia. E Ele é justo. Pode falar, irmão. Verdade. Isso. O irmão ele falou sobre que muitas vezes a gente não sabe naquilo que a gente está pecando. E a gente precisa orar a Deus, buscar o Senhor para que Ele nos mostre. Foi o que a gente aprendeu no início do capítulo 2. Que Deus ele ordena que o povo se concentre e se examine. Nós precisamos nos examinar. Buscar o Senhor e nos examinar. Para que a gente identifique aquilo que a gente está pecando. Porque Deus, Ele mostra. Irmãos, e quando Ele mostra, dói. Quando Ele mostra, dói. Ele começa logo com ai. É. Exatamente. O Brino ele falou sobre uma coisa interessante a respeito de que a cidade era chamada de opressora, mas eles, por último, não deveriam ser opressores porque eles foram oprimidos, né? Quando eles estavam lá no Egito, eles foram oprimidos. Deus resgatou eles da opressão. Ao invés de eles promoverem a paz e a justiça no seu meio, eles estavam promovendo a opressão também, aquilo que eles mesmos sofreram. E por isso Deus traria o seu juízo sobre aquela cidade. E a gente viu que Deus ele se coloca no meio dessa cidade como uma luz que brilha no meio da treva. E aí isso traz um conforto ao nosso coração, porque Ele faz a mesma coisa conosco hoje. Deus está no meio de nós, irmãos. Ele é o nosso Rei. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a sua profecia infalível é Jesus. Então, mesmo que os profetas de hoje sejam infiéis, mesmo que nós vejamos ao longo de algumas igrejas sacerdotes impuros, mesmo que a gente veja reis, juízes iníquos na nossa sociedade, mesmo que nós estejamos vivendo num momento onde a sociedade está decaindo em impureza, em devassidão, em corrupção,
Nós temos um rei justo. Ele não torce o direito. Ele é justo e santo. E nele nós podemos confiar. Amém, irmãos? Vamos ler o verso 6 e o verso 7 agora. Exterminei as nações e as suas torres estão assoladas. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerá e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Deus está dizendo aqui, olha, eu falei aí das 4 nações, norte, sul, leste, oeste. Eu destruí todas essas nações pagãs. Tornei elas desertas. Não sobrou ninguém, não sobrou nada. Eu exerci minha ira e o meu furor completamente sobre essas cidades, para que Judá olhasse para essas nações e percebesse o furor da minha ira e se arrependesse. É isso que ele diz no verso 7. Ele diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Assim a sua morada não seria destruída. Deus, ele exerceu o seu juízo sobre as nações para que Judá pudesse ser alertada. Ele estava alertando o seu povo: eu não tolero o pecado, eu não tolero a soberba. Eu estou manifestando a vocês a minha misericórdia, mas olha o que eu tenho feito com essas outras nações. Se voltem para mim. Ele dizia: certamente esse povo me temerá e voltará para mim. E eu pouparei a sua terra, como está descrito na aliança que a gente fez. Só que foi o que eles fizeram. Eles não se constrangeram diante de toda a destruição que estava ao seu redor. E não deram ouvidos aos alertas do Senhor. E ele diz aqui no final do verso 7 que se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. A ideia de se levantar de madrugada é como se você tivesse pressa para fazer alguma coisa. Então eles tinham pressa, eles se apressavam para fazer as coisas erradas. Eles se apressavam para fazer o mal. E eles corromperam todos os seus atos. E por isso Deus traiu o seu juízo sobre aquela cidade. E no verso seguinte, no verso 8, ele vai começar a fazer a descrição não somente do julgamento da cidade de Judá, mas do julgamento no mundo como um todo. Vai trazer a descrição do dia do juízo. Aí ele começa o versículo 8 dizendo o quê? Esperai-me, pois, a mim. Está dizendo: me espere. A ideia aqui é como se seu filho estivesse fazendo uma coisa errada em casa. Você liga para ele: me espera que daqui a pouco eu chego. Eu já ouvi isso da minha mãe, irmãos. Eu não tive paz, não. Como se eu dissesse assim: me espere, quando eu chegar eu resolvo. Pronto. Deus, ele está dizendo para o seu povo: me espere, porque eu vou vir. E é interessante porque no Antigo Testamento, a ideia de esperar pelo Senhor trazia um consolo, né? Nos Salmos tem descrito isso. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão. A ideia de esperar o Senhor era uma espera esperançosa, de que Deus traria a sua salvação e o seu alento. Deus, ele diz agora: espere por mim.
porque eu vou me levantar para o despojo. Eu vou me levantar, e essa palavra despojo, ela traz a ideia de testemunho. É como se ele se levantasse para colocar todos os pontos nos is. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Colocar os pratos limpos na mesa. Tudo vai ser contabilizado e vai ser exposto. E o que é que ele diz no resto do verso 8? Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, no dia em que eu do acerto de contas, que esse é o dia do Senhor. Porque a minha resolução, essa palavra resolução significa decisão. Ele tomou uma decisão, e é a ideia de decisão legal mesmo, como se fosse uma sentença. E ele diz o que é: a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Essa é a sentença. Deus traria o seu juízo sobre Jerusalém. E esse juízo sobre Jerusalém seria um prenúncio, seria um anúncio do juízo de todas as nações. E ele disse que congregaria todas as nações e todos os reinos para provarem do furor da sua ira, da sua certa ira, da sua justa ira. E ele diz que toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Mais uma referência ao zelo de Deus que a gente já tinha visto anteriormente. Meus irmãos, isso faz tremer o coração. Com certeza. O irmão, ele disse que a gente tem que fazer uma correlação com os tempos atuais. E isso é perfeitamente justo. Porque nós estamos vivendo numa época onde esse povo que nós estamos vivendo se comporta como esse povo de Jerusalém. É um povo iníquo, opressor, manchado, que não atende à voz de Deus, apesar das suas muitas misericórdias que se renovam. Então Deus, ele congregará todas as nações, todos os reinos, e executará o seu juízo. E ele diz isso claramente: para fazer cair a minha maldição. Deus é Deus de bênção, mas é Deus também que amaldiçoa. E ele diz que ia derramar da sua maldição e todo o furor da sua ira. Me espere. Me espere, porque o castigo vem sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que pecaram de forma deliberada, sobre aqueles que continuamente se distanciam de mim. Me espere. Deus não está alheio a toda a iniquidade. Deus, ele está atento e tudo está sendo contabilizado. Tudo está sendo contabilizado dentro do cálice da sua ira. E ela será derramada. E é o que, irmã? E tudo isso é o que está acontecendo. É mesmo. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. A irmã disse que desde criancinha ela já tinha esse entendimento que o mundo se acabou primeiro com água e agora ele ia se acabar com fogo. A gente leu isso lá em 2 Pedro, que a terra ela está reservada para o fogo. A terra está reservada para o fogo. Toda essa criação será destruída. E Deus executará os seus juízos por meio do fogo em todas as nações. Isso faz tremer o coração.
Porque nós estamos aguardando a manifestação de um Deus irado contra o pecado. Faz o nosso coração temer, porque Ele vem com todo o furor da sua ira. Lembra daquela descrição de Abacuque? Abacuque capítulo 3. Que é uma descrição terrível. Deus, Ele vem, enquanto Ele vem, fogo e saraiva vem na frente dEle, com flechas de fogo, desbaratando tudo ao seu redor. E as pestes o acompanham ao seu andar. Aquela visão apocalíptica. Pois é, Ele vem. O mundo está afundado no pecado. O mundo está afundado na iniquidade. Mas Ele vem. O mundo está afundado em toda corrupção. Nós temos visto dia após dia pessoas corruptas, pessoas iníquas que afrontam o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, que se comportam de forma persistentemente rebelde contra o Senhor. Mas Ele vem. Ele não está alheio, Ele vem. Espere por Ele, porque Ele vem. E o seu juízo é certo. Mombrinho. A ideia de fogo tem a ideia de purificação, sim. Isso, exatamente. A ideia do fogo aqui realmente é a ideia de purificar, de queimar tudo aquilo que não presta. Ele vem. E a partir do verso 9 do capítulo 3, parece que a chave do livro vai mudar. Até agora a gente estava vendo um cenário bem sombrio, bem tenebroso, amargo, difícil de provar e difícil de digerir. O dia do Senhor como o dia da maldição. Era um dia onde Ele traz dor, traz angústia. É um dia de grito, é um dia de ai. A partir do verso 9, a chave vai virar. Porque Ele vai trazer a promessa para o remanescente. Esse juízo, irmãos, essa condenação do fogo, ele está reservado para aqueles que pecaram contra o Senhor e que não se arrependeram. Mas os que se arrependem serão preservados. Aqueles que são alcançados pela sua graça, que são puros, que são mansos e humildes de coração, aqueles que buscaram o Senhor, que obedeceram a sua voz, lá do início do capítulo 2, eles provarão de algo diferente. Eles provarão da graça de Deus. E é isso que Deus disse que vai fazer. Vamos ler a partir do versículo 9. Do 9 ao 13. Alguém pode ler, por favor? Ao 13. 9 ao 13. Amém. Irmãos, a partir de agora nós temos promessas lindas
para nós. Deus, ele disse que executaria o seu juízo. E aí, no início do versículo 9, ele traz uma palavrinha: então. Esse então, ele traz a ideia: olha, depois que eu exercer o meu juízo, depois que eu consumir tudo com fogo, eu vou fazer isso. Eu vou começar a minha obra. E essa obra que ele diz que vai começar é dar lábios puros aos povos. Isso é uma promessa grandiosa, irmãos. Porque ele está fazendo primeiro uma promessa, não só para Jerusalém. É para os povos. Mesmo aqueles povos que não eram da promessa, que não eram descendentes de Abraão, eles seriam agraciados com lábios puros. E o que é lábios puros? O que significa Deus dar lábios puros? O que significa isso, irmãos? Eu não escutei. Reconhecer em verdade o nome de Deus. Amém. O que mais? O que significa ter lábios puros, irmão? Vocês já ouviram essa palavra em algum trecho na Bíblia? Alguém lembra? Vamos abrir em Isaías, exatamente. Isaías capítulo 6. E a gente vai entender um pouquinho o que é que esse lábios puros significa. Em Isaías capítulo 6, tem um retrato de uma teofania assustadora. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, um rei que passou muito tempo reinando sobre o reino de Judá, era um rei querido. A cidade estava desolada, estava triste. E foi nesse ano em que ele diz, lá no início do capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uma visão grandiosa do trono de Deus, onde os serafins voavam ao seu redor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele se depara com essa visão terrível, avassaladora, o que é que ele diz no versículo 9? No versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No momento em que ele se deparou com a santidade de Deus, ele reconheceu o seu pecado. E o seu pecado era ter lábios impuros e viver no meio de um povo que também tinha lábios impuros. Eles não poderiam proferir o nome do Senhor, porque os seus lábios eram impuros. Não eram dignos de proferir o nome do Senhor. Não eram dignos de ver ao Senhor. Não eram dignos de estar na presença do Senhor, por causa da sua impureza. Então ele estava fadado. Ele estava perdido. Por isso que ele gritou desesperado: ai de mim. Eu não sou digno disso. Eu vou perecer, eu vou morrer. Porque os meus olhos viram o Senhor, mas os meus lábios são impuros. E eu vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu não sou digno de estar na presença de Deus. Porque eu sou pecador. E isso era verdade. Pode falar, Lúcia.
Entendi. No caso, você está dizendo que a ideia desses lábios impuros seria mais voltada para a ideia do falar a verdade. É isso? É porque eu não consegui te escutar bem, Lúcia. Entendi agora. Você está falando que em uma das pregações que você ouviu, a ideia de perfeição não é uma pessoa que sem pecado, mas é uma pessoa que tem sabedoria no falar e que ela busca a santidade. É isso? Isso é verdade. Nós não somos perfeitos. Mas aqui, Isaías está se deparando com um Deus que é perfeito. Então, por mais que ele tivesse justiça, Isaías era um homem de Deus. Era um profeta fiel ao Senhor. Ele servia no palácio. E no seu serviço, ele exercia o seu serviço com justiça e com santidade. Mesmo diante disso, ele disse que os seus lábios eram impuros. Entenda, o problema não é porque ele não era uma pessoa correta. Ele não era uma pessoa sábia. Porque ele era. Mas quando a gente se coloca comparando-se a Deus, é impossível. Deus é plenamente perfeito. E realmente, diante dele, por mais certo que você esteja, você está errado. Exato. Então, assim, quando ele se depara diante de Deus, ele percebe o seu pecado. E ele grita: eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram rei. Eu estou perdido. Eu vou morrer. Porque Deus, ele não tolera o pecado. Um Deus santo, ele não tolera o pecado. E o que é que Deus faz? Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então a gente entende que esses lábios impuros não significa somente o falar sem sabedoria, nem significa somente o falar aquilo que é errado. Ele é uma representação do pecado e da iniquidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a minha boca fala iniquidade, o que é que está cheio no meu coração? Iniquidade. Se a minha boca fala de coisas pecaminosas, do que é que está cheio no meu coração? Do pecado. E Deus, na sua misericórdia, Ele purifica os lábios de Isaías. E quando Ele purifica, Ele diz que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Então, quando Ele olha para os povos e diz: eu purificarei os lábios das nações, Ele está dizendo que vai perdoar os pecados deles, que vai tirar a iniquidade deles. E foi isso que Ele fez com a gente, irmãos. Um povo do outro lado do oceano, onde estava completamente alheio, nem sabia que existia Jesus na época que Ele estava lá. Um povo completamente distante da aliança de Deus. Deus, Ele escolheu purificar os nossos lábios. Ele purificou os nossos lábios, irmãos. Ele perdoou os nossos pecados. Essa é a promessa que Ele está dizendo aqui. Eu purificarei os lábios das nações. Eu perdoarei o pecado deles. Eu retirarei deles a iniquidade. Por mais que eles tenham sofrido a mão pesada da minha ira, o fogo da minha ira, o furor da minha ira, o fogo do meu zelo consumiu eles. Mas o que sobrou foi um povo puro. Foi um povo santo.
um povo que foi santificado, um povo que foi justificado. Então essa é a promessa: eu darei lábios puros aos povos. Ele deu a mim e a você lábios puros. E hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Nós que não éramos nem dignos de pronunciar o seu nome, não éramos dignos de estar na sua presença. Hoje, porque Ele nos deu lábios puros, porque Ele perdoou a nossa iniquidade, porque Ele afastou de nós o nosso pecado, nós podemos invocar o seu nome. Nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos clamar a Ele e saber que Ele nos ouve, porque a nossa iniquidade foi retirada e o nosso pecado foi perdoado. Que nós nos alegremos nele e tenhamos essa alegria, porque por mais que o dia do juízo venha, Deus nos deu lábios puros. E aqueles que foram encontrados na sua graça serão salvos desse dia da ira. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, graças te damos, Senhor, porque nós encontramos em Ti fonte eterna de misericórdia e de graça. Dia após dia a Tua misericórdia se renova sobre nós e provamos dela, Senhor, dia após dia. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pelo perdão dos pecados. Te agradecemos porque o Senhor afastou de nós a nossa iniquidade e nos deu lábios puros para invocar a Ti. Alegra o nosso coração nessa verdade, Senhor, e nos faz jubilar e cantar a Ti, porque o Senhor nos salvou da ira vindoura. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus é bom. E a gente se regozija muito quando ouve um fato sobre Deus a nosso favor, não é? Em ter nos livrado da ira vindoura. Graças a Deus. Bendito seja Deus por isso. Bem, irmãos, eu tenho um pedido de oração para a gente fazer. A irmã Vera, que é a esposa de Ari, tá bom? Ela sofreu um acidente de moto, ela foi encaminhada para o hospital, sofreu alguns arranhões, e está aguardando lá a situação dela. Então ela pediu oração por ela, nós vamos orar, para que Deus possa estar cuidando dela e restaurando também ela por inteiro. E também quero comunicar, tá bom? Nossa programação de final de ano. Dia 25, que é dia de Natal, tá bom? Dia de Natal, nós estaremos aqui com o Ministério de Louvor Graça, lançando o seu novo álbum, o Saltério. Então, eles estarão aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor no dia 25. Nós não teremos cantata, porque não foi possível a gente ter ensaiado com aquele nosso coral que a gente montou, mas a pandemia parou, não é? Mas Deus é o Deus de providência, glória a Deus, e aí está dando tudo certo, deu tudo certo com a gravação dos novos cânticos, novos hinos, novos louvores do Ministério Graça, e nesse dia 25, então será lançado aqui. No dia anterior, vai haver o lançamento nas plataformas digitais, tá bom? Não se fizeram CDs como o outro fez, mas serão lançados no Spotify, no Deezer e no YouTube também. Então todo mundo pode acessar, vai estar lá para todo mundo ouvir, tá bom? Para que vocês possam já ter as canções, algumas delas a gente já entoou aqui em nossos cultos, mais viva na mente, mas dia 25, tá bom? Vai haver um trabalho em que eles estarão apresentando esses louvores, também através de citações bíblicas, meditações de como foi que Deus falou, daquilo que Deus
tocou no coração deles para que essas composições viessem à tona. Não é? Bendito seja o Senhor. Então, dia 25, tá bom? Dia 25, às 19h30, aqui na nossa igreja, haverá o lançamento desse novo trabalho, o Saltério, do Ministério Louvor Graça da nossa igreja. No dia 31, que é o último dia do ano de 2021, nós teremos o nosso culto de ano, a partir das 22 horas. Nós começamos o culto às 22 horas e vamos até a 0 hora, onde a gente ora, agradecendo a Deus pelo ano velho e pedindo bênçãos para o ano vindouro, né, que se inicia após a 0 hora. Então, dia 31 nós teremos o nosso culto. Ano passado não deu para a gente fazer, por conta que fomos proibidos de reunir, mas esse ano fomos liberados. Então, dia 31, comumente, às 22 horas nós estaremos aqui para celebrar o Senhor, agradecer o que Deus fez neste ano que passou, a sua provisão e graça sobre as nossas vidas, e pedir que Ele continue conosco também nesse ano que se inicia, nesse ano de 2022, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar pela irmã da irmã Vera. A seguir, eu quero convidar já o Ministério do Louvor para cá, para a gente coletar os nossos dízimos e ofertas. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos rogar ao Senhor que venha, Pai, socorrer, auxiliar, operar, Senhor, na vida da irmã Vera, Senhor, que sofreu um acidente de moto. Senhor, que o Senhor seja